Que a paz de Jesus esteja conosco, que tenhamos uma noite agradável, serena, de boas reflexões. Para falar a verdade, eu fico meio constrangido com essas, né? Essas coisas a gente fez, mas não, na verdade não tem importância. Meus irmãos, nós vamos conversar hoje sobre Maria Madalena, a pedido da direção da casa. Particularmente, a gente se interessa pela vida desses vultos do Evangelho, do Espiritismo, porque, em geral, no Novo Testamento, a gente tem lá as passagens que citam as pessoas, mas quem eram essas pessoas? O que elas faziam? Como foi a vida delas depois da crucificação de Jesus? Porque são passagens muito rápidas. Por exemplo, todos vocês já ouviram falar do Zaqueu, né? Então, está lá, o Jesus encontrou com o Zaqueu na cidade de Jericó, que está lá no Evangelho, e aí ele foi até a casa de Zaqueu, tem uma lição importante da questão dos bens materiais, e naquela noite, o Evangelho também não diz isso, mas foi naquela noite que Jesus proferiu na casa do Zaqueu a magnífica parábola dos talentos. Mas é isso que a gente sabe. Tá bom, é legal. Mas quem era esse cara? O que ele fez depois desse encontro com Jesus? Então, particularmente eu tenho esse interesse. Isso vale para o personagem que nós vamos conversar hoje, que é Maria Madalena. Eu considero Maria Madalena a grande discípula de Jesus e a sublime injustiçada. Eu vou convidar vocês para que, à medida que forem acompanhando essa exposição, e quero ver se todos concordariam comigo, ao final, depois de conhecermos um pouquinho da vida dela, se vocês concordariam que ela deveria ser a 13ª apóstola. Porque são 12 apóstolos, nenhuma mulher, né? Como assim? Né? Um machismo desse, então é disso que nós vamos falar. É verdade. Meus amigos, até pouco tempo a mulher não podia nem votar. Alguns na Idade Média diziam que a mulher não tinha alma. Não é isso? Não é? Agora, Allan Kardec, há 165 anos atrás, quando nem se falava em nenhum movimento feminista, digamos assim, não é? 165 anos atrás, uma das perguntas do Livro dos Espíritos para a equipe do Espírito Verdade é assim, Allan Kardec perguntando: o homem e a mulher têm os mesmos direitos? Resposta da equipe do Espírito Verdade. Muito simples. 165 anos atrás. Direitos sim. Funções não. Ai, que maravilha. Não é verdade? Aliás, essa história de homem e mulher, sabe uma coisa? Tudo bobagem. Primeiro que o espírito em essência não tem sexo. Né? E segundo, que todos nós que aqui estamos já fomos homens, já fomos mulheres e voltaremos a ser-lo. Sabe? Não tem essa. A gente encarnou homem nessa vida, mas não vamos continuar homem. Temos que experimentar tudo para que o espírito possa evoluir. Ele precisa vivenciar todo tipo de experiência. Como evoluir sem conhecer a maternidade, por exemplo? E assim vai. Mas para aquecer a nossa conexão com Maria Madalena, eu vou trazer uma fala de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, que vocês também conhecem essa fala, mas é que ela dá o tom da vida de Maria Madalena. Jesus diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Espaçoso o caminho que a ela conduz, o da perdição. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. É verdade, né? A porta estreita é complicada. A figura de Maria Madalena sempre gerou polêmica nos meios religiosos.
saibam vocês que desde o século VI, lá pelos anos 500 e pouco, ela foi alvo de uma campanha orquestrada pelo então Papa da época, visando a sua difamação, desde o século VI. E é necessário que a gente faça justiça com esse importante personagem do cristianismo. Durante muitos séculos e até hoje, a igreja dominante passou para os seus fiéis, estou falando da igreja católica, né? Passou para os seus fiéis a imagem de Maria Madalena como sendo uma prostituta arrependida. Primeiro que não... E daí, se foi prostituta? O que tem? Jesus exatamente acolhia a essas pessoas. Ele disse, os sãos não precisam de médicos, não é? Mas, então a igreja vendeu essa ideia de que ela era uma prostituta. Nenhum dos evangelhos cita Maria Madalena como prostituta. Nenhum deles. E sim, como uma mulher obsediada que foi carinhosamente curada por Jesus. Provavelmente esteja aí o motivo dessas ações de difamação da sua imagem. Vou perguntar para vocês, a igreja dominante, na hierarquia da igreja, e eu não estou aqui para falar mal de nenhuma religião, de jeito nenhum, muito menos da igreja católica, eu fui católico, minha mãezinha que já desencarnou era uma católica praticante, não estou aqui falando mal, mas também não é a gente tapar o sol com a peneira, é história, né? Pergunto para vocês, na estrutura hierárquica da igreja, tem algum cargo ocupado por uma mulher hoje? Olha isso, gente. O máximo que a mulher pode ser é freira. E ainda tem um padre que é chefe dela. Não é verdade? Até hoje. Estamos no século XXI. E o que acontece? Vocês vão concordar comigo no final? A vida dessa mulher, a postura que ela teve ligada a Jesus, a colocaria num papel de destaque no cristianismo, sem sombra de dúvida. No mínimo uma apóstola, eu diria. Mas se a igreja desse o devido valor para ela, fizesse justiça, ficaria meio desconfortável, porque ela não prestigia as mulheres até hoje. Para você ter uma ideia de quem foi essa mulher, ou quem é, né? Foi exatamente para Maria Madalena que Jesus primeiro apareceu após a crucificação. Isso não é pouca coisa. 3 dias depois, ele apareceu para ela. Só isso já demonstra a estatura desse espírito, não é? E foi ela que depois desse breve diálogo com Jesus ali na porta do túmulo, ela que foi falar para os apóstolos, eles estavam lá reunidos sem saber o que fazer, falou assim, o mestre está vivo. E falou comigo. Depois ele apareceu para os apóstolos, teve até aquele lance do Tomé, né? Porque quando ela falou, ele falou, eu não acredito, só acredito vendo. Aí, é? Então tá bom, estou aqui, pode me tocar. Né? Bem, a história que eu vou trazer para vocês está no capítulo 20 do livro Boa Nova, trazido pelo espírito Humberto de Campos, pelas mãos abençoadas do nosso Chico Xavier. Maria Madalena tinha ouvido as pregações do Evangelho perto da vila principesca onde vivia. Ela era uma mulher de posses, morava numa mansão, né? Fala Maria Madalena ou Maria de Magdala, porque assim como é Jesus de Nazaré, a cidade que ele nasceu, Maria de Magdala, porque ela era de Magdala, né? Até então, até avistar-se com Jesus, a sua vida era uma total entrega aos prazeres da carne, aos prazeres do mundo, sempre na companhia dos patrícios romanos, porque aquelas caravanas dos romanos, do exército romano, quando passavam por Magdala, paravam lá na casa dela, se hospedavam lá, que era a melhor casa da cidade. A sua beleza, ela era lindíssima, a sua beleza escravizava os admiradores aos seus caprichos. Mas seu espírito, apesar de toda aquela riqueza material e os homens ali admirando e tal,
o seu espírito tinha fome de um amor verdadeiro. Quando ouviu Jesus, que passava por ali, foi em praça pública falando alguma coisa, ela ficou profundamente admirada por ele e especialmente pela sua mensagem. E não é para menos, né? Imagina, Jesus está conosco aqui agora, mas já pararam para se imaginar? Você está frente a frente aqui com Jesus encarnado, a vibração. Dizem que a aura do Chico Xavier tinha 8 metros. Eu tenho um irmão, meu irmão consanguíneo, que vê a aura, a minha meio centímetro. O Chico 8 metros. A de Jesus é do tamanho do planeta. Por isso que ele é o governador do planeta. Imagina você está ali. O Emmanuel, quando era a figura do Emmanuel, nem me lembrei. O Emmanuel, quando era o senador Públio Lentulus, ao tempo de Jesus, está no livro Há 2000 anos, um livro magnífico. Quem não leu, leia. Já leu? Olha, tem livros fantásticos no Espiritismo. O maior deles, a maior obra da literatura espírita até hoje é Paulo e Estevão, indiscutivelmente. Mas o que mais me tocou até hoje foi há 2000 anos. Né? Maravilhoso. Então o senador, o grande senador orgulhoso tal, encontrou-se com Jesus em praça pública. Né? Eu até gostaria de contar a historinha, mas não dá tempo. E aí, todo arrogante, a hora que Jesus parou na frente dele, não conseguiu pronunciar um A. Tal a emoção. Né? Não deve ser fácil, né? E a Madalena viu Jesus ali. Que novo amor era aquele? Vocês sabiam que até a chegada de Jesus no planeta, que foi ontem, né? 2000 anos, nós estamos aqui há muitos milhares de anos, o ser humano no planeta Terra. Até a chegada de Jesus no planeta, o outro não existia. Meio louco isso, né? O outro não era considerado. Jesus é que trouxe esse amor pelo próximo, né? Amar ao próximo como a si mesmo. A Madalena sentiu uma paz que nunca tinha experimentado. O profeta de Nazaré havia implantado no seu ser novos pensamentos. E ela começou a refletir ali imediatamente que os bens materiais, os prazeres do mundo, acabavam arrastando-a para tolas ilusões. E é verdade, né? A gente corre tanto atrás de coisas, né? Isso é ilusão. Nós não temos nada. A única coisa que nós temos é o que nós somos. Que nada nos pertence. Deus é o Criador de todas as coisas. Então, portanto, tudo pertence a Deus. Nós não temos absolutamente nada. A gente é mero usufrutuário dos bens que Deus, nos empresta para ver o que a gente faz com isso. Né? E aí, a Madalena caiu em si. Eu adoro esse conceito, cair em si, sabe? Lembra da parábola do filho pródigo? Ele fez um monte, o filho mais novo, ele fez um monte de bobagens. Mas, para mim, o ponto mais importante é o cair em si. A certa altura, caiu em si, mudou. Eu conversava esse tempo, a gente faz o Evangelho no Lar de modo virtual. Tem gente até de outros países que participam, né, ao vivo. E alguém falava que estava com dificuldades. Eu falei, olha, mas o mais importante você já conseguiu. É reconhecer que precisa mudar. Porque uma boa parte das pessoas entende que não deve mudar, já viu? Eu sou assim mesmo, comigo é assim. Eu não vou mudar. É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, você assim, né? Besteira. A gente está aqui para mudar. É para isso que a gente está encarnado. Para mudar. Se não fosse para mudar, ficava lá no plano espiritual onde estava. A gente está aqui para retornar ao plano espiritual melhor do que aqui chegamos. E para isso precisa mudar. Graças a Deus a gente não consegue piorar, né? Caramba, o pior que a gente consegue fazer é ficar do jeito que está. Vem para cá, encarnou,
Fica aí, faz um monte de coisa, faz, não sei o que e tal. E a hora que vai voltar lá, porque é chato, uma noite tão agradável, eu tenho que dar essa notícia para vocês. Todo mundo que está aqui vai morrer. Eu estou achando, meu Paulinho, que até eu, viu? E quando a gente morrer, ninguém vai. Mentira isso. Esse corpinho aqui vai, né? Nós não. O irmão que fez a abertura falou de pessoas novas na casa. Alguém está aqui pela primeira vez? Vocês? E desculpa, uma outra pergunta. Já tiveram contato com a doutrina espírita ou não? Sim. Todos já tiveram? Eu já. Pouquinho, pelo menos. Porque eu costumo dizer o seguinte, a senhora bastante, porque se tivesse alguém aqui recém-chegado na doutrina espírita, eu ia dar um conselho, uma sugestão. Cai fora. Sabe por quê? Não dá mais tempo? Então, seguinte, dentre as pessoas que seguem as religiões, sem querer ser melhor que ninguém, porque nós não somos melhor que ninguém, mas os espíritas são os que mais estudam. Isso é um fato. Participam de encontros como esse, cursos, estudam, como o nosso irmão falou, importantíssimo, leem. Tanto é que olha o sucesso da literatura espírita. Mas sabe qual é o problema? A gente perde o atenuante da ignorância. Porque quando a gente não sabe, Deus perdoa. Aliás, Deus perdoa sempre, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Quando a gente não sabe, a gente faz um monte de besteiras. Eu não sabia. Aí tudo bem, não vai ser penalizado porque você não sabia. Mas no caso dos espíritos não tem jeito. E a gente vai chegar lá de volta. E aí? Tudo bem? Mais ou menos, eu morri, né? Mas e como é que foi? Ele vai perguntar, mas ele já sabe, tem a ficha, não é? Como é que foi? Foi legal. Foi legal como, cara? Foi legal. Mas, escuta, estou olhando aqui no computador, tem a sua ficha aqui. Quando você ia encarnar, quando você implorou para encarnar, sabia? Sabe a molecada que discute com a mamãe? Porque eu não pedi para nascer? Pediu. Mais que pediu, implorou. Aí fala assim, escuta, você implorou para renascer, para poder se melhorar um pouco nesses itens aqui. Na verdade, eu me lembro, o mentor vai falar lá, que quando você queria encarnar, você disse que ia ser um santo. Ia fazer o que o Evangelho diz. Vocês conhecem alguém que pratica o que diz o Evangelho na íntegra? Não, né? Deus já sabia. Faz mais de 20 anos que eu faço isso, faço essa pergunta toda vez. Nunca encontrei ninguém. Não vai encontrar? Claro que não. O Chico também. Só ele. Talvez. Mas um pouquinho de vaidade o Chico tinha, né? Usava uma peruquinha. Perfeito é só Jesus, né? Eu não estou falando isso no sentido de cobrança, muito pelo contrário. Diz o André Luiz que se a gente na encarnação conseguir realizar, por analogia assim, né? Um sentido figurado, o que diz numa página do Evangelho, valeu a pena a encarnação. Uma página, tem 400, né? Mais ou menos. Mas tá bom demais. Deus é tão bom conosco que Ele vai permitir quantas encarnações precisarmos para irmos melhorando. Bom, mas aí voltando, chegou lá para morrer, então não sei o que o cara falou. Você falou isso aqui, ó, que nós combinamos, que é tudo planejado. 30 anos de planejamento, mais ou menos. Lembra que você ia ser mais gentil, mais tolerante, ia praticar um pouco mais a caridade, tá vendo? Lembra disso? E aí como é que foi? Quem dá a informação é o André Luiz, tá ali também. Aí, daquilo que a gente se comprometeu não é o ideal, do que nós entendemos que éramos capazes junto com os espíritos superiores. Quanto em média vocês acham que a gente consegue realizar?
Não o Paulinho, que já é praticamente, né? Mas eu digo assim, pessoas comuns. Quantos por cento daquilo que nós nos comprometemos que a gente... Chuta aí, quantos por cento? 1%. Meio, um? Quem dá mais? Ela dá 10%. 10, melhorou bem. 20%. 20%. Ah, que bom. Bom nada, está devendo 80. Né? 20%, mas do que nós combinamos. Bom, vamos voltar para a Madalena, né? Que afinal de contas é para isso que nós estamos aqui. E eu falei todas essas coisas pelo cair em si. Ela, quando esteve com Jesus, caiu em si, falou, pô, pera um pouquinho, não está legal esse caminho que eu estou indo. Né? Após ouvir Jesus, naquela noite, ela passou a noite em claro, meditou a noite toda sobre aquelas coisas que Jesus falou e sobre aquela vibração. Meus amigos, na manhã seguinte, logo cedinho, porque era assim, Magdala é de um lado, do lago de Genezaré, do mar da Galileia, e Cafarnaum é da outra margem. Logo cedo, avistou-se um barquinho atravessando de Magdala para Cafarnaum, levando Maria Madalena. E ela pensava assim, mas como será que o Senhor vai me receber? Porque ela sabia que Cafarnaum era a casa do Pedro. E ela sabia que Jesus estava lá na casa do Pedro. Como será? Será que ele vai me receber bem? Se fosse possível, eu quero trabalhar naquelas ideias. Se fosse necessário, eu vou renunciar tudo. Afinal de contas, ela pensava de que valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se no fim de tudo ela ainda permanecia com uma grande sede de amor. É verdade, né? Você vai numa festa maravilhosa, não, nada contra, hein? Pelo contrário. Mas depois acabou, né? Acaba. Não tem conteúdo. E assim, com esses pensamentos, ela chegou lá na casa do Pedro. Jesus parecia esperar. É claro que sim, né? Ele já sabia. Recebeu-a com um grande sorriso. E ela, muito emocionada, sentou-se ali. E, vencendo aqueles sentimentos fortes, ela falou, Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Minha existência, com todos os prazeres, tem sido estéril, amargurada. Começou a chorar. Jesus, observando com amor, com bondade, e ela continuou. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser uma de vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? Ela perguntou. E Jesus, que sabia ler as profundezas do pensamento, respondeu carinhosamente. Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho. Acaso poderias pensar que o mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde estaria então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores em uma casa em ruínas? Sentes esse novo sol iluminar-te o caminho. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Jamais alguém havia falado assim à sua alma. Os levianos lhe pervertiam as más inclinações. Aqueles aparentemente virtuosos a desprezavam. E ela disse, Senhor, tenho sede de amor. Sim, continuou Jesus, tua sede é real. É imprescindível que compreendas que a virtude tem que marchar por uma porta muito estreita. Por isso que eu falei agora há pouco da porta estreita. Né? A virtude no mundo foi transformada na porta larga da própria conveniência, dos interesses pessoais, do egoísmo. E Jesus prosseguiu com mais alguns ensinamentos, né? E disse que
era necessário sacrificar-se, dedicar-se, e citou a dedicação das mães como exemplo. O próprio Jesus falou. Madalena voltou a chorar quando ele falou das mães. Ela havia passado por algumas dificuldades e não poderia ser mãe. De ordem física, né? E ela disse assim: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. E Jesus disse então com suavidade: qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos da sua carne? Ou a que consagrou pelo Espírito a cuidar dos filhos de outras mães? Verdade, né? E ela, comovida, disse assim: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios da vida para adquirir o amor que estás a me ensinar. Procurarei os infortunados para aliviar-lhe as feridas, estarei com aleijados e leprosos, ela falou, lá na casa do Pedro. E esse diálogo tal, ela percebeu que era hora de sair, porque o Pedrão estava olhando feio para ela, os apóstolos. Como que Jesus dava atenção para uma mulher da vida assim, né? O Pedro já estava meio invocado. O Pedro era complicado, mas eu adoro o Pedro. Dos apóstolos é o que mais me encanta. Porque é o seguinte, sabe, o pessoal fala mal do Pedro, que não teve aquela história lá, Jesus falou assim: antes que o galo cantar, 3 vezes me negarás. E a gente fica meio bronqueado quando vê o filme lá. O soldado fala assim: escuta, eu acho que vi você com esse cara aí, que Jesus estava sendo julgado lá, né? Não, eu não, nunca vi. Não foi? A gente fala: mas que coisa esse Pedro, hein? Era um apóstolo, né? E como que ele nega Jesus? Que coisa feia. Quem que não pensou assim já? É o seguinte: vocês sabiam que o cristianismo só se implantou no mundo por causa do Pedro? Pedro fundou a Casa do Caminho, lá em Jerusalém, para acolher os estropiados, os pobres, os desvalidos, os doentes. Primeiro núcleo espírita não, também pode ser. O primeiro núcleo cristão do planeta, a Casa do Caminho, foi fundada por Pedro, que segurou aquela onda toda. Se ele não tivesse negado Jesus, isso não teria acontecido. Salve o Pedro, então. Né? E que adiantaria ele morrer junto lá? Ele morreu sim, crucificado e de cabeça para baixo, vocês sabem, né? Ele falou: não sou digno de morrer como meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo. Bom, mas naquele dia lá o Pedro já estava meio invocado, que a Madalena estava ali. Aí ela, meio que intuída, falou assim: Senhor, quando partirdes deste mundo, como ficaremos? E Jesus disse assim: certamente partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, é necessário que cada um carregue a sua cruz. Todos nós temos um para carregar, todos, sem exceção, em busca da porta estreita. E o mestre falou mais algumas coisas ali para ela, e ele disse: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, de novo. Mas a fé remove obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. E depois daquele memorável encontro, lá na casa do Pedro e tal, a Madalena passou a seguir Jesus em todos os seus passos. Largou toda aquela sua vida. Passou a acompanhar Jesus. Inclusive durante o drama do Calvário. Vocês lembram quando viram o filme lá e tudo? Que aos pés da cruz só tinha 3 seguidores de Jesus. Quem era? E mais um. E o João. Como ele era novinho, adolescente, eu acho que ele não entendeu direito o perigo, ele estava lá também. A mãe, o apóstolo João, estou brincando, ele estava lá porque ele queria ver. E Maria Madalena, os outros só. Ela estava lá.
foi naquela passagem envolvendo João que Jesus deu o último ensinamento ainda encarnado. Ele estava expirando na cruz. A mãe com o coração partido, né? Vendo aquele sofrimento todo, aquela judiação toda. E ela se abraça com João. Jesus olha para ele e fala assim: mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Pregando o amor universal. Uma outra vez a gente vem aqui contar a história da Maria com o João, foi muito bonita também, linda. Também está no mesmo livro. Após a crucificação de Jesus, ela ficou muito abatida e ficou por ali. Foi até o túmulo e tal, e ele apareceu, como a gente já falou. Isso é um fato relevante. Ela anunciou a volta de Jesus para os apóstolos e tal. E Jesus, quando reapareceu para todos os apóstolos, ele deu orientações. Afinal de contas, eles passaram 3 anos e meio ao lado de Jesus, aprendendo sobre o Evangelho, né, essa luz. E aí Jesus falou: vocês vão, cada um vai para uma região para divulgar o meu Evangelho. E eles se organizaram, eram 12, né? Se organizaram ali em pares, para ir em 2 para cada lugar e tal, tudo combinaram ali. Quando eles estavam ali combinando, a Madalena estava por lá. E ela foi a um por um e rogou, implorou que deixasse ela ir junto com qualquer um deles. Todos negaram. Uma mulher, e com aquela vida que ela teve, e nós estamos falando dos apóstolos, né? Não de pessoas comuns, não. Espíritos elevadíssimos. Por isso que eu falei para você que não tem assim perfeito, é só Jesus. E aí, todos negaram. Ela ficou sozinha. Cada um vazou, foi para uma região, né? Começaram a deixar a Jerusalém. E todos negaram, como eu disse, não confiavam no seu passado e no seu coração de mulher. Sozinha, resistiu a todas as propostas, muito bonita, né? Não cedeu, e sem recursos, porque ela havia largado tudo, foi trabalhar em Magdala, a sua cidade, e em Dalmanuta, para sobreviver. Foi trabalhar de empregada doméstica. E nas horas mais difíceis ela conseguiu manter a alegria do Evangelho, permaneceu fiel. Começou a entender que finalmente ela palmilhava o caminho estreito da vida. Certo dia, um grupo de leprosos chegou às cercanias de Dalmanuta, na área rural, porque leprosos não podiam entrar em nenhuma cidade, era proibido, por causa do contágio, né? E o único lugar era o Vale dos Leprosos em Jerusalém, um depósito de doentes, que não tinha nenhum atendimento, eram velhos, mulheres, né, tudo crianças, ficavam lá jogados para morrer, né? E aquele grupo de leprosos que estava ali nas cercanias de Dalmanuta, eles estavam procurando por Jesus, porque as notícias das curas, aqueles ditos milagres, corriam, né, boca a boca, mas não tinha WhatsApp, nada dessas coisas, né, nem televisão, nada. E aqueles coitados ouviram falar que Jesus estava naquela região, foram para lá, mas Jesus já tinha sido crucificado. Mas ela soube dessa situação. O que ela fez? Foi lá conversar com ele e falou: olha, nosso mestre já se foi, né? Mas ela aí começou a falar das claridades do Evangelho para eles. Porque para quem está em profundo sofrimento, se tiver como perspectiva essa vida só, é bem complicado, né? Mas se você começar a mostrar que essa vida é um tiquinho, uma gota nesse oceano que está aqui atrás, perto da eternidade que nos espera, e que os sofrimentos de hoje são as bênçãos de amanhã, começa a mudar o quadro, né? E é o que o Evangelho traz. E ela foi trazendo essas luzes, e aquelas pessoas começaram a ter esperanças. Um brilho nos olhos começou a aparecer daquelas pessoas,
E as autoridades locais ordenaram a expulsão. Madalena percebeu que, porque Jesus falou para ele divulgar o evangelho, né? E ela fez isso para aqueles leprosos. Ela percebeu que o estado de espírito daquelas pessoas mudou com a sua fala. O que ela fez? Foi junto àquela mulher esplendorosa, né? Eles seguiam para o Vale dos Leprosos. E lá foi ela. E ela entrou lá, ficou lá no Vale dos Leprosos, era uma mulher lindíssima, sadia. Todas as tardes, a mensageira do Evangelho reunia-se com as pessoas e falava dos ensinamentos de Jesus. Aqueles rostos desfigurados começaram a encher-se de alegria. Uma nova luz tocava aqueles corações. E ela falava que as aflições desse mundo são a porta do céu, do reino dos céus. Aqueles agonizantes arrastavam-se até ela para ouvi-la. E ela abraçava a todos, abraçava fisicamente, carinhosamente. Pouco tempo depois, começaram a aparecer umas manchas cor de violeta na sua pele. Ela havia contraído a lepra. Compreendeu a sua nova situação, mesmo assim se sentia feliz, por ter dado esperança para aquelas pessoas. Desde aquela sua chegada, o ambiente, a psicosfera lá do Vale dos Leprosos mudou. Até os moribundos sorriam. Sobre Maria Madalena, Emmanuel diz assim, no livro Caminho, Verdade e Vida: ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala. Meus irmãos, vocês sabem quais são os dois maiores exemplos de conversão para Jesus numa única existência, numa única vida? Sabe quem são? Paulo de Tarso e Maria Madalena. As duas maiores conversões da história do cristianismo. É o que Emmanuel fala aqui. Joana de Ângeles, no livro Convites da Vida, diz assim: Maria de Magdala, embora os equívocos sucessivos, após conhecer Jesus, passou a cultivar a pureza e tornou-se um símbolo da vitória da razão sobre a paixão. Emmanuel de novo: entre os que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho de soerguimento moral das trevas para a luz. Bem, a doença avançou, ela, sentindo que a sua estada aqui naquela vida estaria chegando ao fim, desejou, como último desejo, rever os amigos do tempo de Jesus. Ela queria rever exatamente Maria, a mãe de Jesus, e João, aqueles dois irmãos que estavam com ela lá aos pés da cruz. Eles moravam em... não é Jericó. Éfeso. Moravam juntos, na cidade de Éfeso. Sabendo que a hora da sua partida estava próxima, ela desejou, né? Manifestou lá para os irmãos, aquelas pessoas naquela situação, que era o último desejo dela. Aqueles coitados pegavam assim o mínimo que eles tinham, um pão, uma moeda, e deram para ela, para que ela pudesse seguir até Éfeso, para reencontrar os amigos antes de partir desse mundo. Mas ela teve que fazer essa viagem, a pé, claro, com muito sacrifício, e à noite, porque ela era leprosa. Ela não podia caminhar à luz do dia. E lá foi ela, né? Peregrinação difícil, sofrida. Recorria à caridade, pedia esmolas para poder continuar. E com imensas dificuldades, chegou assim numa colina, ela avistou a cidade de Éfeso lá. Sabe? Conseguiu ver. Mas o seu estado de saúde era tão grave, dores terríveis, que ela não conseguiu mais caminhar. Veio da cidade, desfaleceu de dor.
Uma modesta família de cristãos, um casal de cristãos, do cristianismo nascente, né? Encontrou, claro que não por acaso, tudo isso tem a intuição dos espíritos, né? Encontrou e levaram até a sua tenda humilde, morava ali, perto de Éfeso, né? E quando ela recobrou um pouco das forças, ela falou, eu vim aqui, eu queria falar com a Maria, com o João e tal, e eles foram até lá buscá-los. Então, a Madalena está lá, mas ela não consegue vir até aqui. Lá foram Maria, a mãe de Jesus, e João, evangelista, o apóstolo, foram lá. Estava ali alguns minutos de muito sofrimento, debatendo-se entre a vida e a morte, até que no dia seguinte, naquela noite seguinte, as dores atingiram o seu auge. Seus olhos físicos estavam fechados, mas com os olhos do Espírito ela avistava o lago de Genezaré, aquele mar da Galileia, né? Via os companheiros de pé, o mestre querido, de minuto a minuto aquele gemido surdo, as pessoas que estavam ali orando do lado. Foi então que todos notaram que num determinado momento o seu peito não mais arfava. Mas ela, Maria Madalena, experimentava uma grande e consoladora sensação de alívio. Sentiu-se sob as árvores, lá em Cafarnaum, as aves cantando. Ela estava assim na beiradinha do lago, né? Aquelas ondinhas assim acariciando seus pés, não sentia mais nada. Ela estava ali observando essa situação, quando ela olha debaixo de uma árvore, olhando para ela, uma figura majestosa, envolta numa luz radiante. Vocês sabem quem era, né? Jesus foi até ela, estendeu as mãos, e ela, com uma alegria indescritível, ajoelhou-se. Senhor! Jesus não permitiu que ela se ajoelhasse, recolheu-a, abraçou-a e disse assim: Maria, vim buscar-te. Passaste pela porta estreita, amaste muito, vem comigo. Essa é a história da nossa Maria Madalena. Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.